A Frente Parlamentar realizou em 2009 diversas audiências e seminários nos mais diferentes segmentos que compõem energia, telecomunicações, transportes rodoviários, ferroviários, etc. Hoje, mais uma vez, o segmento de portos e vias navegáveis vai realizar este importante seminário. A certeza que temos é que a consolidação do transporte aquaviário de carga no Brasil dependerá em muito do esforço, dedicação e de tenacidade. Nossa demanda por transporte é o tamanho da nossa nação. Se a dimensão do nosso país é continental, abissal, por consequência, são as distâncias entre a produção e o consumo. Somos um grande país, mas ainda não destinamos investimentos em infraestrutura de transportes equivalente à demanda e ao crescimento esperado da nossa economia. Não consolidamos a matriz de transportes como deveríamos. Não precisa ser especialista em logística para entender que a solução para o transporte de carga no Brasil, de cargas no Brasil, depende do desenvolvimento do modal aquaviário e sua integração com a ferrovia, a rodovia, a aerovia e a rodoviária, cada qual potencializando sua vocação. Na parte que nos cabe, trabalharemos no Congresso pela melhor utilização das hidrovias, pela competitividade da navegação de cabotagem, pela modernização dos portos e pelas multimodalidades. Possuímos 44 mil quilômetros de vias potencialmente navegáveis e 8 mil quilômetros de costa marítima, mas atravessamos o país com o resultado do agronegócio, por exemplo, por milhares de quilômetros em rodovias. Segundo o Instituto de Logística e Supply Chain, o Brasil tem uma das piores infraestruturas de logística entre as nações do BRIC, Brasil, Rússia, China e Índia, e também se compararmos com os Estados Unidos e o Canadá. Ao invés de estimularmos a multimodalidade, continuamos a priorizar rodovias. É um problema cultural do nosso país. Estima-se que, excluindo as commodities agrícolas e minerais, o transporte rodoviário de carga responde por 90% do movimento de bens e mercadorias do nosso país. O agronegócio brasileiro, há 10 anos, comemora ganhos de produtividade, superando a produção ano a ano. As commodities minerais batem recorde nas exportações. Somos os maiores produtores mundiais de soja e derivados, açúcar, álcool, suco de laranja e minério de ferro. A eficiência logística manterá nossa supremacia nas trocas internacionais de mercadorias, com a redução no frete e, consequentemente, o aumento do ganho dos produtores. Com a realização da primeira reunião do Conselho Nacional de Integração Política e Transportes, em 24 de novembro deste ano, cria-se expectativa de que tenhamos um norte em implementação da multimodalidade. Criado pela Lei 10.233 de 2001, a mesma que criou a ANTAC, ATT. O CONIT nasceu com a premissa de propor políticas nacionais de integração dos diferentes modais de transportes. Algumas questões são essenciais para o setor aquaviário. Nas hidrovias, por exemplo, temos que encontrar uma solução que viabilize as licenças ambientais dos empreendimentos e transposições de níveis das barragens. Na navegação de cabotagem, buscamos a competitividade nos fretes ante empresas de bandeira de conveniência, de forma a equalizar os custos operacionais com a desoneração tributária sobre a receita bruta, folha de pagamento e na aquisição de combustível naval, previsto na Lei 9.432, nos portos marítimos, investimentos e aumentos de eficiência. Todos alicerçados em bases regulatórias que satisfaçam a necessidade do Estado, mas que garantam investimentos privados. Temos outro desafio gigantesco para enfrentar: alterar o perfil de nossa matriz de transportes em sintonia com os problemas ambientais e com as demandas da nossa economia. Gostaríamos de convidar o nosso ministro dos Portos, Pedro Brito, a compor a mesa. Uma salva de palmas ao nosso ministro.
Ministro Pedro Brito, havia anunciado há alguns minutos que Vossa Excelência, por compromisso, não pôde participar da abertura, mas que passaria durante o evento, que eu não imaginava que seria tão rápido assim. Seja bem-vindo, ministro. Importante a presença de Vossa Excelência. Na contramão de sua enorme extensão territorial, o Brasil optou por um sistema de transportes em que quase 60% dos produtos transitam por rodovias. A malha ferroviária representa aproximadamente 25% e o modal aquaviário não chega a 15%. A média de custo do frete é de R$ 120 por tonelada nas rodovias, R$ 75 por tonelada de ferrovias e R$ 40 por tonelada pelas vias navegáveis e hidrovias. Dissemos e vamos repetir, o Brasil não dispensará, não abrirá mão de nenhuma modalidade. Todas são importantes, mas não é possível, nós com a extensão territorial que temos, não temos investido em ferrovias, com a costa marítima que temos, com as vias navegáveis, também não temos planejado há mais de 40 anos, não planejamos investimento nesse sentido, e isso está complicando porque está dificultando a nossa competitividade. O modal hidroviário permite menor consumo de combustível, emissão de poluentes, reduz o congestionamento de trânsito e acidentes, tem custos mais baixos de infraestrutura e operacionais, além do menor impacto ambiental. Sabemos que a modernização dos transportes no Brasil passa por um estudo sobre a integração multimodal. Quanto mais houver troca entre os modais, mais eficiente entendemos que fica a cadeia logística. Venho realizando visitas técnicas a vários portos do Brasil e aqui mesmo em Brasília, em vários estados também, para identificar problemas e dificuldades dos terminais nacionais. Em recente visita aos Estados Unidos, Complexo Hidroviário do Mississippi, em missão chefiada pelo diretor-geral da ANTAC, já dito aqui anteriormente, a Agência Nacional de Transportes Aquaviário, Dr. Fernando Fialho, tivemos uma grata experiência para que possamos melhorar nosso sistema hidroviário. Não há dúvida de que precisamos modernizar o modelo instituído no Brasil, mormente na área de hidrovias. O melhoramento da logística é fato que se impõe. Ter a consciência de que investir em hidrovias reduz o custo logístico de um país é fundamental. Sabemos que, embora a produção de grãos dos americanos seja mais cara do que o Brasil, na hora de transportar a carga, o custo logístico é mais barato, mais baixo, por conta da opção pelas hidrovias. No Brasil, movimenta-se 500 milhões de toneladas por ano. Nos Estados Unidos, 600 milhões de toneladas somente pelas vias navegáveis. Para se ter uma ideia, uma barcaça de transportes equivalente a 55 carretas, caminhões, um comboio de barcaça equivale a 1.000 carretas. Por exemplo, o que nós temos aqui, nós trouxemos na visita que fizemos aos Estados Unidos, equivale aí, se não me falha a memória, a 1.000 carretas. Significa que nós precisamos nos modernizar, nos conscientizar desta realidade. Nossa demanda por transporte é do tamanho da nossa nação. Se a dimensão do nosso país é continental, abissal por consequência, são as distâncias entre a produção e o consumo. Somos um país, mas ainda não destinamos investimentos em infraestruturas e transportes equivalente à demanda e ao crescimento esperado da economia. Não consolidamos a matriz de transportes como deveríamos. O Seminário de Portos e Vias Navegáveis, um olhar para a infraestrutura, é a materialização de um trabalho realizado ao longo do ano em visita a portos e hidrovias, em audiência com empresários do setor, lideranças sindicais, usuários de serviços, especialistas em regulamentação e logística. É a personificação dos anseios de toda a categoria prestadora de serviços essenciais para o nosso país e que vamos discorrer ao longo do dia. Lembro que o resultado do seminário orientará as ações do segmento de portos e vias navegáveis da Frente Parlamentar Mista em defesa da infraestrutura no próximo ano. Lembrando que a Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura Nacional compõe por inúmeras modalidades, como foi dito aqui, portos e vias navegáveis, rodovias, ferrovias, portos, aerovias,
saneamentos, comunicação, etc. E hoje nós estamos aqui focando, porque entendemos ser de extrema importância dentro de uma visão macro de país. Desejo a todos um bom dia e obrigado pela presença de cada um. Muito obrigado.